E aí, queridos e queridas, mais um videozinho aqui continuando com a sequência do dia. Agora eu vou falar um pouco sobre média de distribuição de frequência. O que carambas é uma distribuição de frequência já para começar? Então, eu fiz aqui no Excel uma coisa bem simples, tá? Eu coloquei 400 valores, depois eu mostro como fazer a fórmula para poder criar esses 400 valores. E esses valores vão do 1 ao 12. Logo depois disso, eu peguei e coloquei um determinado intervalo entre cada um deles. Então, eu tenho valores de 1 a 3, tenho valores de 4 a 6, tenho valores de 7 a 9, tenho valores de 10 a 12. Veja que eu tenho um intervalo entre esses valores. Então, quantos valores eu tenho 1, quantos valores eu tenho 2, quantos valores eu tenho 3, eu não tenho muita ideia. A única coisa que só me mostra é que valores entre 1 e 3, incluindo, são inclusos 1, 2 e 3, eu tenho 111 deles. 4, 5 e 6, eu tenho 89, 7, 8, 9, 97, 10, 11 e 12, eu tenho 103. Quantos 10, quantos 11, quantos 12, não tenho muita ideia. Essa que é a distribuição de frequência. Chega uma hora que a gente tem que colocar determinados intervalos. Então, por exemplo, intervalo de idade, intervalo de algum dado numérico, intervalo de peso. Então, às vezes você está fazendo uma determinada pesquisa com idades diferentes. Então, sei lá, tipo, como que está sendo a recepção do novo GTA, por exemplo. Aí você vai ver, sei lá, dividindo entre homens e mulheres, entre idades de 10 a 15 anos, 16 a 20, 20 a 25 e blá, depende de como que você vai colocar, ok? Então ali você não sabe exatamente quantos de cada um que você tem. Você sabe que tem determinada quantidade de um determinado intervalo de valores, ok? Agora é o seguinte, a gente precisa achar qual que é a média destes valores. Então, por exemplo, eu tenho os valores de 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9, 10 a 12, com uma determinada frequência de cada um deles. Primeiro de tudo, como é que nós fazemos isso? Primeiro precisamos saber qual que é o ponto médio deles. Então, aí seria o nosso famoso x. Pelo menos a fórmula que nós temos é praticamente a mesma fórmula que nós vimos sobre média ponderada. Então eu tenho aqui o valor que eu quero, neste caso é a média, que vai ser a soma de x vezes frequência dividido pela soma da frequência. Na verdade, nem a soma da frequência, é a quantidade. Ou pode ser até mesmo a soma da frequência, se você for para pensar que a frequência é a quantidade de itens que eu tenho. Eu posso até interpretar mais ou menos desse jeito, a soma de f. Tá? Mas nesse caso aqui é o n, que é só a quantidade que eu tenho no total. O n é o total de valores que eu tenho, ok? Então, primeiro passo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar o valor médio. Então, vou chamar aqui de Vm, que nesse nosso caso vai ser o x. O x que nós temos aqui é o valor médio. Porque, bem ou mal, não sabemos quantos 1, 2 e 3 nós temos ali. Se pegássemos todos os valores, todos os 400 valores, e tirássemos uma média deles, tudo bem, teríamos o valor, mas aqui não temos o valor exato, só temos a frequência deste determinado intervalo. Então o x é o nosso valor médio. Como é que nós tiramos o bendito do valor médio? Nós temos do nosso intervalo. Então eu tenho o menor valor mais maior valor dividido por 2. Menor valor e maior valor do que? Do nosso intervalo. Então aqui é o menor valor e aqui é o maior valor. Na verdade, o nome correto eu deveria colocar como limite. Então eu tenho o meu limite inferior, beleza? Vou colocar o nome correto. Mais limite superior dividido por 2. Esse é o nome correto que nós temos aqui. Qual que é o limite inferior de cada um destes que nós temos? É a média, vamos dizer assim, dos limites. É quase
esqueci o bendito do nome. Enfim, é a média do limite inferior mais o limite superior. Então, vamos dizer assim que seja a média. Né? Então, vamos tratar aqui. Qual que é o limite inferior que nós temos? Nós temos o 1 mais 3, são os dois limites que nós temos. Né? E neste caso vai ser dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Aqui é a mesma coisa. 4 mais 6 dá quanto? Dá 10 dividido por 2 dá 5. 7 mais 9 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 e 8, 16. Deixa eu fazer um 8 mais bonitinho. Aqui, pronto. Ficou tão feio quanto, mas tudo bem. Parece um alicate, coisa feia do caramba. 10 mais 12, 22. Metade dele, 11. Nada demais, nada de excepcional. Tem aqui um e tem aqui um outro 1. Deixa eu fazer uns. Ô, caraca. 1, pronto, tá menos feio. Então eu tenho aqui o 11. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar o ponto médio, que é o meu x, com a frequência que eu tenho dele. Então, o ponto médio é qual? O 2. Aqui eu vou até colocar o x aqui. Aqui, neste caso, é o x. Beleza? O ponto médio é o x. Não confunda o x com o da média ponderada. O x aqui é o valor médio dos nossos limites. Beleza? Então, eu tenho 2 vezes 111. Neste caso, vai ser 222. Nada de muito excepcional. Agora, eu tenho 89 vezes 5. Vai dar 445. 445. 97 vezes 8. 97 vezes 8. 776. 776. 103 vezes 11 da minha... vou calcular na cabeça porcaria nenhuma. Vezes 11. 1100 é triste. 1133. Agora que nós temos isso, temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a soma desses benditos. Que vai dar quanto? Vai dar 2, 2, 2, mais 4, 4, 5, mais 7, 7, 6, mais 1, 1, 3, 3. Vai dar 2.576. 2.576. Eu tenho 2.576, que aí vai ser o meu cálculo final aqui. Eu vou fazer em branco, que fica melhor. E aqui, o n, neste caso, é 400. Beleza? Vamos só tirar a prova. 111 mais 89 mais 97 mais 103. 400. Então eu tenho 2.000. Vou pegar aqui o branquinho. Então eu tenho aqui a minha média, que é essa fórmula daqui de cima. Eu tenho o quê? Eu tenho 2.576 dividido por quanto? Dividido por 400. 2.576 dividido por 400, eu tenho o valor médio de 6,44. Esse é a média da minha distribuição, é a média deste bendito aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês, inclusive, a planilhinha que eu fiz. Né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, todos os meus valores que eu fiz. Eu fiz aqui os 400, vocês podem ver que aqui eu tenho os 400. Deixa eu só tirar aqui, porque senão na frente atrapalha. Veja que aqui eu tenho a quantidade de 400 e a média que eu tirei aqui, ó, 6,435, o que não foge muito do 6,44 que eu cheguei no meu resultado final. Beleza? É assim que se faz. Não se esqueçam que quando nós estamos tratando de x em uma média de distribuição de frequência, o x ele é a média desculpa, falhou aqui o bendito do nome. É o ponto médio de cada classe. Não se esqueçam disso. Ponto médio é o valor inferior mais o valor superior
dividido por 2. Então não se esqueçam que é esta formulinha aqui. Se quiser até colocar entre parênteses os dois aqui, se bem que está aqui embaixo, mas tudo bem. Beleza? Não se esqueçam que quando nós estamos tratando de distribuição de frequência, é ponto médio que a gente calcula, beleza? É isso aí, meus amores. É a minha cachorra doida aqui latina. Beijo na bunda de vocês e até o próximo vídeo.